E se eu dissesse pra vocês que a quinta temporada de Stranger Things está escondendo o maior plot twist da série até agora, e que talvez vocês não tenham percebido, tá? Talvez o Dusty, ele precise se sacrificar pra salvar o Steve, né? Talvez um novo experimento misterioso, número 20, seja a única chance de vencer o Vec. E acredite se quiser, a Max pode voltar do coma com poderes inspirados numa deusa mitológica que enxerga o passado. Pode parecer loucura essas teorias? Pode parecer, mas é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu pedi pra vocês comentarem lá no meu Insta, nesses dias atrás, algumas teorias que vocês têm, que vocês pensaram, que vocês criaram, que viram em algum lugar, e eu vou comentar no vídeo de hoje. Vou dar minha opinião, obviamente, né, se eu acredito ou não nessa teoria, se faz sentido ou não, mas essa vai ser a brincadeira do vídeo de hoje. E tem uma teoria aqui que é uma insanidade. Hello my friends, Geek na voz, e uma das teorias que vocês mais me mandaram no Insta disparado é o experimento número 20, né? O tal do experimento que vai surgir, que vai aparecer que tá adormecido em algum lugar, que tá escondido e que vai ser a chave para poder vencer o Vecna. Será que essa teoria vai pra frente? Primeiro vamos voltar lá pro comecinho da quarta temporada, naquele momento clássico em que o pessoal do clube Harry Fire tá jogando uma partida intensa de D&D. A mesa tá pegando fogo e quem tá no centro da trama do jogo é ninguém menos que o Vecna, o grande vilão da campanha. A tensão tá no ar, e aí chega a vez do Dusty jogar os dados. O Dusty lança e simplesmente sai o número 11 no dado, que é um número bom, é um número ótimo, dá um golpe forte, só que não o suficiente para derrotar o Vecna. A criatura sobrevive, mas então quem entra em cena? A Erika. Ela assume o turno, joga os dados com confiança e bum, tira o número 20. E adivinha? Pois é, com esse número 20, finalmente eles conseguem derrotar o Vecna. Vocês já estão mais ou menos percebendo por onde vai essa teoria, né? Porque pensa comigo, velho, talvez isso não seja coincidência. Os irmãos Duffers adoram esconder pistas em detalhes que parecem bobos, e esse número 20 pode ser muito mais do que só um resultado de dado em D&D. Ele pode ser uma espécie de profecia escondida no meio da narrativa. E olha só que louco, né? Quem nessa série tem uma ligação direta com o número 11? O 11 do dado que o Dustin jogou e que eles não conseguiram vencer o Vecna inicialmente. A Eleven, obviamente, nossa protagonista. Porque lá na quarta temporada, cara, a Eleven tentou, utilizou o máximo de seus poderes, quase se sacrificou, só que ela não conseguiu derrotar o Vecna. Do mesmo jeito que o dado de número 11 também não conseguiu derrotar o Vecna. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebeu. E quando você enxerga, tudo começa a fazer sentido, né? Você lembra dos sobreviventes do massacre do laboratório de Hawkins? A gente conheceu o número 1, que acabou se revelando como o próprio Vecna. A gente já tinha visto a número 8, que é a Kali, que apareceu na segunda temporada. E claro, a Eleven. E aí é que entra a loucura dessa teoria, né? A galera simplesmente fez uma conta. Número 1 do Vecna, número 11 da Eleven, número 8 da Kali. Somando esses três números, dá 20. Eu disse pra vocês que essa teoria era completamente maluca. Até certo ponto eu acho que faz sentido. Eu acho que a analogia com os dados e os números fazem um pouco de sentido, do número 11 não ter conseguido derrotar o Vecna, e aí vem o número 20 e derrota, então possa ser que o experimento número 20 tenha sobrevivido, que ele esteja escondido em algum momento, e ele... A ideia da teoria é promissora, mas gente, é loucura, né? Você pensar que somar 1 mais 11 mais 8 vai dar 20, cá entre nós, a teoria é ok, tem teorias mais malucas aqui, mas... Gente, mas comenta aí embaixo o que vocês acham. E aí vem a grande pergunta, né? Será que na próxima temporada a gente realmente vai conhecer esse novo experimento, o número 20? Um personagem que ficou escondido o tempo todo, fora do radar, mas que vai aparecer com poderes tão absurdos que pode virar o jogo? Pode ser um novo experimento do laboratório, ou talvez alguém que nem sabe ainda que tem o seu próprio poder. E tem uma galera também teorizando que esse experimento número 20 pode não necessariamente ser alguém que sobreviveu ao massacre do laboratório. Pode ser algum personagem que a gente já conheça na série, mas que ele não saiba, ou ela, que tem os poderes, como por exemplo o Will Byers. Ele sempre teve uma ligação bizarra com o mundo invertido, né? Ele sente o Vecna, ele parece estar conectado de um único jeito. A série nunca explicou direito o que ele realmente é, e pode muito bem ser que ele esconda um poder latente, né? Que só vai despertar na hora certa, e quem sabe esse poder seja justamente a peça que falta nesse quebra-cabeça, né? Talvez o Will não seja só o garoto sensível e traumatizado que foi sequestrado na primeira temporada. Talvez ele seja o elo final que vai formar uma soma mágica do número 20, né? Junto com Eleven e os outros. Ou quem sabe o próprio Will seja o número 20, né? Sem saber, né? Tipo um experimento que foi encoberto, esquecido, mas que vai ter um papel decisivo no final. Mas e aí, o que vocês acham a respeito dessa teoria? Eu acho ela um pouco viajada, tá? Isso dificilmente vai acontecer, mas comenta aí embaixo as opiniões de vocês, porque não para por aí não, cara. Tem outra teoria, essa daí talvez aconteça. Eu acho que ela faz mais sentido do que essa teoria do número 20, que é o sacrifício do Dusty. O sacrifício final de Dustin Henderson por alguém, cara, se sacrificar pelo Steve ou pelo grupo, talvez isso aconteça. E a gente vai ver essa teoria agora.
agora. Vamos pelo começo, né? Lembra onde terminou a quarta temporada? Todo mundo tinha quase certeza que o Steve ia morrer. Sério, cara, o cara tava praticamente com um alvo nas costas, né? Se jogou em uma missão louca, enfrentou um enxame de Demobats, levou umas mordidas bizarras, ficou entre a vida e a morte e mesmo assim sobreviveu. É um verdadeiro milagre da ficção. Agora, uma coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muitas teorias ainda para comentar nesse vídeo. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. Eu tô postando conteúdos exclusivos por lá também. Então faz tudo isso aí que é nóis. Nice. E como se não bastasse isso, ainda teve aquele papo dele querendo desacelerar a vida, sabe? Um Steve mais maduro, falando em ter filhos, casar, construir uma família. Quando o personagem começa a sonhar com esse tipo de futuro em Stranger Things, geralmente é um sinal bem claro de que vem tragédia por aí. Só que no caso do Steve isso não aconteceu, pelo menos até agora, né? Mas convenhamos que o Steve na quarta temporada ficou entre a vida e a morte, cara. Quando ele foi picado lá pelos Demobats, eu achava que já era, perdemos o Steve. A real é que se a série tivesse que tirar o Steve, já teria feito isso antes, né? Agora o foco emocional pode ter mudado. Os grandes nomes que estão no radar do sofrimento são outros. O Will, que ainda carrega traumas profundos, né, e parece estar conectado ao Vecna, né, de formas que a gente não compreende direito. A Eleven, que pode acabar sendo forçada a fazer o sacrifício final, né, por ser a arma suprema. O Mike, que tá cada vez mais colocado como peça central das emoções do grupo. Até o Hopper, né, que já teve uma falsa morte e pode acabar pagando a conta agora de verdade. E aí, no meio deste bolo, simplesmente pode entrar Dustin Henderson. E essa daí é outra teoria que vocês também me mandaram lá na caixinha do Insta e que quando eu li ela completa, olha, rapaz, porque pensa comigo, o cara Steve, apesar da situação, ele vai continuar arriscando a própria vida. Tá no DNA do personagem. O Steve, ele já foi posto como a grande babá dessa turma, né? O cara que vai salvar todo mundo. Então, em algum momento, isso pode acontecer com ele. Só que quem é que tá perto do Steve? Quem é o parceiro dele? É o Dustin. A dupla virou praticamente um dos bromances mais queridos da série, né? O relacionamento dos dois foi crescendo tanto que já virou quase uma amizade fraternal, né? E é aí que a coisa pode ficar pesada, porque o Dustin carrega uma dor que a série nunca resolveu de verdade, que é a morte do Ed. Aquela cena final com o Ed morrendo nos braços dele foi um soco no estômago pra todo mundo, mas pro Dustin foi uma ferida aberta. Ele se sentiu impotente, culpado, como se pudesse ter feito algo a mais. E essa culpa ficou ali, quietinha, fermentando. Agora imagina se na quinta temporada essa carga emocional do personagem do Dustin, ela retorna. E se o Dustin novamente se vê nessa situação em que ele vê uma pessoa em perigo, né, alguém próximo a ele, talvez o Steve da vida, e a única opção seja se sacrificar, seja poupar a vida do Steve, mas em troca disso você perde a sua. Já imaginou se esse tipo de cenário acontece com o Dustin? Já imaginou se alguém tá ali em perigo e o Dustin se joga e se sacrifica? Seria o tipo de cena que iria destruir a galera, né? Mas também faria total sentido narrativo. O Dustin nunca foi só a piadinha do grupo. Ele é leal até o fim, ele tem coragem, ele tem consciência. E é emocionalmente muito mais complexo do que parece, né? O sacrifício do Dustin teria peso, muito peso. E diferente dos outros personagens, né, que já se foram, a saída dele deixaria uma lacuna que ninguém conseguiria preencher. Sendo que isso teria um impacto direto, não só no grupo, obviamente, né, nos amigos do Dustin, como principalmente no Steve, cara. O Steve que já foi do bully, né, o cara inútil, depois virou um herói, virou babá daquela galera, simplesmente viu o seu parceiro se sacrificando pra poder salvar a vida dele. E tem mais, a série sempre flerta com a ideia de sacrifício como redenção. A Eleven já fez isso, o Hopper também, o Billy, o Bob, todo mundo, cara. Não seria estranho se agora fosse a vez do Dustin, né, justamente por ele carregar a dor de ter visto alguém morrer por ele sem conseguir impedir. E no fim, cara, o que mais machucaria a galera não seria só a perda do personagem em si, mas o que ele representa. O Dustin é aquele elo emocional que segura todo mundo junto. Ele é um amigo que todo mundo queria ter. Perdê-lo seria como perder o símbolo da pureza e da amizade dentro de um mundo cada vez mais sombrio, cara. E se a gente lembrar, né, os irmãos Duffer, né, que são os showrunners, os criadores da série Stranger Things, eles já disseram que essa última temporada vai ser emocionalmente pesada, vai ser devastadora. Provavelmente a gente vai ter alguma morte muito impactante, velho. A minha maior aposta, eu já comentei isso em inúmeros vídeos aqui no canal, continua sendo a Eleven, gente. Eu acho que se alguém tiver que se sacrificar para derrotar o Vecna, as forças do mundo invertido, das sombras, tem que ser a Eleven, porque ela é a protagonista, tudo começou com ela e vai terminar com ela. Se alguém tiver que se sacrificar, narrativamente falando, provavelmente será a Eleven. Mas e se o roteiro surpreender a gente? E se for o Dustin? O que vocês acham a respeito dessa teoria? Comentem embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Mas não para por aí não, porque essa teoria aqui agora que eu vou trazer é uma loucura, velho. Porque tem uma galera teorizando que a Max, ela pode retornar com poderes nessa quinta temporada, só que não são poderes quaisquer, né?
não é somente poderes psíquicos ou algo do tipo como tá todo mundo comentando. Não, é outros tipos de poderes. Vamos por partes, né? Muita gente especulava que a quinta temporada se passaria em 1988. E sabe o que rolou nesse mesmo ano? A banda Metallica lançou um dos álbuns mais icônicos da carreira, que é And Justice for All. Até aí parece só uma coincidência, mas calma que vocês vão entender pra onde essa teoria tá indo. Porque esse álbum do Metallica é todo inspirado numa figura mitológica chamada Themis, uma deusa grega da justiça. E a Themis não é qualquer uma. Ela é retratada como uma mulher cega e com cabelos vermelhos. Já tá ligando os pontos? Pois é, exatamente, né? Quem que a gente conhece na série que tem cabelos vermelhos, que no momento está cega, né? Perdeu a visão? É exatamente a Max, velho. Depois do ataque brutal do Vecna, a Max, ela ficou completamente debilitada, né? Ossos do corpo quebrado, sem visão, os olhos foram arrancados, assim, foi uma cena bem sombria da Max, cara. Eu não imaginava que eles teriam coragem de fazer aquilo não, tá? Mas fizeram. E essa semelhança com a Themis não passou despercebida pelos fãs. E tem mais, tá? Dentro do álbum do Metallica, simplesmente tem uma faixa, né? Tem uma música chamada One. E quem dentro de Stranger Things é o One? É o número 1? É o Vecna, o cara que fez a Max ficar naquele estado, né? A mulher de cabelos vermelhos e cega. Só que agora é que vem a parte mais insana, porque essa música, né, One, descreve o estado atual da Max de forma perfeita, assim, é exatamente palavra por palavra, parecia uma profecia. A música fala de uma pessoa que perdeu os sentidos, perdeu a fala, a visão, a audição, movimento, até a alma. Tudo isso bate direitinho com o que aconteceu com a Max, como se a canção tivesse sido feita descrevendo o exato momento em que o Vecna atacou. E é justamente aí que os fãs de Stranger Things, né, vocês me mandaram essa teoria lá no Insta, e eu acho ela bem interessante, embora não sei se isso realmente vai acontecer, né? Mas, cara, a galera começou a juntar os pontos, né? Juntar essa deusa, né, da mitologia, a Themis, com a Max, juntando um ponto com o outro, as características. Cara, a Themis, essa deusa que inspirou o álbum, tinha um poder muito específico, né? Ela podia enxergar o passado, o presente e o futuro das pessoas. Era uma espécie de oráculo cósmico, né? Com acesso ao tempo em todas as suas formas. E aí que vem a grande sacada. E se a Max, ao voltar do coma, despertasse com esse tipo de poder? Tipo, o trauma que ela viveu teria desbloqueado nela um tipo de habilidade única, né? Não só de controlar o tempo, mas de enxergar através dele, como uma espécie de conexão com o tecido do tempo e da mente, né? Algo entre o sensitivo e o espiritual. Não seria a primeira vez que Stranger Things utiliza a dor e o gatilho para poder despertar essas habilidades. A Eleven, por exemplo, desenvolveu os poderes dela por um ambiente abusivo e cheio de sofrimento, e talvez a Max esteja prestes a passar por um caminho parecido, mas com uma habilidade completamente nova. E se a teoria estiver certa, isso pode mudar o jogo na quinta temporada. Imagina a Max acordando com a capacidade de ver o que já aconteceu, o que tá rolando agora e até o que ainda vai acontecer. Ela poderia prever ataques do Vecna, descobrir pontos fracos, orientar os amigos sobre os próximos passos e até desvendar coisas do mundo invertido que ninguém mais conseguiu acessar. E aí, o que vocês acham a respeito dessa teoria? Vocês têm outras teorias? Será que vale a pena fazer uma parte 2 desse vídeo com mais teorias insanas? Comenta embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!